Como eu já falei esses dias aí, dia 20 de fevereiro é o Dia Mundial da Justiça Social. Tem toda uma fundamentação aí sobre onde que criaram, como criaram, quem criou, quando foi, e esses detalhes que tornam o entendimento e a compreensão mais difícil. Quando se fala em justiça, basicamente é essa compreensão do que é justo, do que é a medida correta, pode assim dizer. Aqui, outro entendimento é o que está escrito, né? O que está escrito, como por exemplo, Constituição Federal. Constituição Federal. Se nós vivemos o que está escrito na Constituição Federal, então existe uma justiça. E assim por diante, e só a palavra justiça já dá um caminhão de compreensão, tanto que tem um grande professor de Harvard que chama Michael Sandel, e ele tem um livro chamado Justiça e ele traz uma série de detalhes e provocações, fazendo com que as pessoas tenham uma visão sobre a justiça, né? O que é justo, o que é certo e assim por diante. Se nós vivemos numa sociedade que tem todo um aparato de cartas magnas, pode-se assim dizer, como a Constituição Federal, como a Carta de Direitos Humanos, a Lei de Execuções Penais, as regras internas das câmaras municipais, tem toda uma descrição do que é direito do povo. Se nós não estamos vivendo esses direitos, então estão sendo injustos conosco. Mas aí tem uma provocação. Se você não sabe o seu direito, como você vai reivindicar a vivência desse direito? Então, justiça social, social se pressupõe sociedade, a sociabilidade, social, é o que está posto, tudo, é todos, posso assim dizer. Então, no dia 20 de fevereiro é o Dia Mundial da Justiça Social, mas eu provoco você a pensar, você acredita que existe justiça social no Brasil ou no mundo? Tendo em vista que tem centenas de milhares de pessoas morrendo de fome, pessoas que vivem nas ruas, pessoas que são espancadas até a morte, você acredita que toda essa ideia de segurança, todo esse desenvolvimento, toda essa construção que se dá a partir da ideia de segurança, isso traz a justiça social? Porque diariamente nós vemos nos jornais policiais uma série de notícias que literalmente deixa essa reflexão de que nós não vivemos a justiça social. Mas por que será que nós não vivemos a justiça social? Será que é porque talvez nós não conhecemos literalmente os nossos direitos? Será que estamos perdendo tempo em não conhecer estamos perdendo tempo em viver de uma maneira sem conhecer aquilo que está posto na lei que é nosso direito, e se nós não conhecemos o que está posto na lei que é nosso direito, nós não vamos buscar. Então, no dia 20 de fevereiro, a gente vai fazer um recorte e uma provocação específica sobre comunidade, sobre as pessoas que saem do sistema prisional. E a gente sabe que o Brasil tem a terceira maior população prisional do mundo. O Brasil tem um número expressivo de pessoas presas. E em cima deste pequeno recorte, nós vamos fazer uma provocação se existe justiça social no Brasil. E o que nós precisamos fazer coletivamente com os poderes, com as esferas de poder, com os artistas, com o poder público, com as empresas, o que nós precisamos, o que nós necessitamos de fazer para que nós venhamos aproximar da justiça social. Imagina São Paulo com toda a sua grandiosidade, mas, por exemplo, nessa pandemia, nossa organização distribuiu mais de 200 toneladas de alimentação. Cestas de alimentos, cartão com R$ 100 para que as pessoas pudessem fazer minimamente uma compra ali, né, básica nos mercados. E nós fomos em lugares aí no município de São Paulo. No município de São Paulo, lugares que eu vi que não tinha água encanada e luz elétrica pelas concessionárias. Eu vi pessoas no município de São Paulo morando em barraco de madeira à beira-rio, sabe? Então, aonde que está a justiça social, sabe? Como que, por exemplo, e eu conheço pessoas que gastam milhares de reais numa festa e pessoas que demoram, 2 anos para ganhar alguns milhares de reais. Eu digo assim, 10, 20 mil reais, R$ 1.000 por mês, sabe? Realmente, essa questão de justiça social precisa literalmente de um grande entendimento e um debate humano sobre essa questão, sabe? E no dia 20 de fevereiro a gente vai fazer um recorte e falar especificamente sobre a justiça social no que diz respeito ao sistema de justiça, ao sistema prisional. As pessoas que saem do sistema prisional, elas encontram alternativa para viver dignamente.
Será que antes da prisão elas viviam dignamente? Será que os lugares de onde essas pessoas saem, as outras pessoas que compõem esses lugares, esses territórios, vivem dignamente? Será que as pessoas que estão dentro do sistema prisional, com exceção daquelas que infelizmente acabaram perdendo o controle indisciplinadamente no uso de drogas, com exceção dessas pessoas, será que as outras que usaram ali das certas oportunidades do crime, será que elas não se revoltaram com essa injustiça social que se vive dentro das comunidades e usaram o crime como um atalho para comer, para vestir, para pagar o aluguel? Então, é estes tipos de pensamento que nós queremos provocar, para que as pessoas, sejam as altas classes, que também nós conhecemos, compreendam que existe lugares, na realidade até compreendem, muitos até têm essa certeza que existe lugares além dos condomínios de fazenda, além dos condomínios de alto padrão, mas é se construído um medo gigantesco e aí fica um muro ao invés de uma ponte, fica um muro ao invés de uma ponte. E nós precisamos, literalmente, nós merecemos criar conexões entre quem pode colocar a mão no bolso e contribuir para que nós venhamos, literalmente, aproximar da justiça social. Não só da justiça social, mas literalmente de tudo, da vivência daquilo que está escrito na lei, que é nosso direito. Então, Reflexões da Liberdade busca, literalmente, dialogar com essas diferentes realidades, conectar pessoas e trabalhar efetivamente no dia a dia para que nós venhamos aproximar da justiça social, para que nós venhamos repensar os processos que enchem o sistema prisional e colocam o Brasil como a terceira maior população prisional do mundo. Quando nós escolhemos trabalhar com este recorte, quando eu digo escolhemos trabalhar, porque eu vivi o sistema prisional e eu vim da pobreza, quando eu tinha 8 anos eu comecei a trabalhar já. Comecei com 8 anos vendendo alface e couve nas ruas do bairro. Com 11 anos soldava 100 bijuterias para ganhar R$ 2 num outro bairro. Com 13 eu comecei a entregar panfleto num restaurante. E aí com 14 eu já tinha o meu primeiro registro em carteira. E trabalhei 14, 15, 16 e com 16 anos eu tinha que trabalhar 10 horas por dia para ganhar R$ 500. E 3 pessoas numa mesa sob o meu atendimento gastavam R$ 500 em 1h30. Eu ficava indignado com aquilo. Eu não entendia que isso tinha um nome, desigualdade social. Para mim, aquelas pessoas eram ricas e eu era pobre e trabalharia a vida inteira para morrer pobre, sabe? E eu me indignei com isso. Mas essa indignação me motivou a encontrar alternativas para resolver isto que eu entendia como um problema. E eu encontrei o crime, o atalho da criminalidade para me atender basicamente com o dinheiro. Porque eu acreditei que ser alguém melhor na vida era ter mais dinheiro. Quem tinha mais dinheiro ao meu redor eram as pessoas que exerciam atividades dentro do crime. Não era meu pai ou minha mãe que trabalhavam de cozinheiro e ganhavam um dinheiro que sempre a narrativa era não tenho dinheiro para isso, para aquilo, e essa sensação. Então, eu peguei este atalho e percebi que este atalho me levou a ter alguns acessos, mas foram acessos que eu não tinha mentalidade para lidar com aquilo, e também era algo ilícito e inevitavelmente a consequência da própria vida me levou para dentro do sistema prisional. Quando eu cheguei dentro do sistema prisional, eu percebi que a realidade era muito mais complicada, e eu percebi que com os poucos acessos que eu tive trabalhando de garçom, entregando panfleto, tinha um pai, tinha uma mãe, tinha uma casa, não pagava aluguel, sabe? Eu tinha onde dormir, onde comer, onde tomar um banho, eu tinha isso. E eu percebi que a maioria das pessoas que estavam dentro do sistema prisional não tinham nem isso. E eu comecei a refletir, não porque o sistema prisional possibilita isso, mas eu comecei a refletir com base no apoio que a minha família me deu, com base nos livros que, depois de muito tempo, abriu-se uma biblioteca na unidade prisional e eu meti as caras nos livros. E eu comecei a perceber que eu tinha o potencial, eu era uma pessoa já socializada, e poderia colocar a minha vida, o tempo da minha vida, à minha disposição em prol de algo melhor, porque foi realmente desesperador ver as vidas dentro da prisão, ver as histórias dentro da prisão, ver os pais, ver os filhos, ver maridos, ver várias dessas pessoas na prisão, perdendo a capacidade, ou às vezes nem reconhecendo que um dia teve a capacidade de pensar algum tipo de progresso no âmbito do desenvolvimento humano. Então, estes e outros vários assuntos, nossa organização está completamente à disposição para pensar junto com os outros pensadores,
porque nós estamos nos embasando naquilo que está escrito na lei, que é direito das pessoas, naquilo que está escrito na lei, que é o seu direito. O seu direito. Depois, daqui a um tempo, a gente vai começar a fazer umas narrativas também detalhando. Está escrito na lei, a gente vai ler essa lei para você. A gente vai ler, a gente vai falar sobre essa lei para você, para que você continue nos acompanhando e conhecendo o que é o seu direito. Porque se você conhece o seu direito, você vai reivindicar o seu direito. Se você sabe o que é seu por direito, você não vai deixar ser suprimido as suas capacidades de alcançar e de progredir, porque já está escrito e é o seu direito. Então, é meio que uma outra provocação que eu vou fazer, por exemplo, imagina você que está agora assistindo esse vídeo aí, sei lá, voltando do seu trabalho no metrô, ou acabou de chegar do teu trabalho, está na tua casa já, começando a descansar, sabe? Imagina você, o quanto que você tem que trabalhar por mês e qual é o teu recurso, qual é o teu pagamento. Sabe, qual é o teu pagamento? Tem pessoas que trabalham por horas e ganham, vários milhares de reais por hora, sabe? E é muito desproporcional. Onde eu quero chegar nesse sentido? Aonde eu quero chegar nesse pensamento? Quero chegar no pensamento de que o povo brasileiro, as pessoas que mais trabalham, as pessoas que literalmente colocam o corpo, a força ali para trabalhar, né, para fazer o trabalho manual, essas pessoas às vezes não são tão bem remuneradas. Ou o grosso do funcionamento do Brasil, não só do Brasil, mas do mundo, é um trabalho de mais esforço e que não é muito bem remunerado. Em contrapartida, tem vários outros trabalhos, por exemplo, os trabalhos dos políticos, que com todos, não generalizando, claro, que eu tenho amigos políticos que realmente fazem a diferença, mas imagina todos aqueles cabides políticos, quantas pessoas que recebem milhares de reais, sabe? Para passar ali, sentar e falar sobre os problemas que às vezes eles nem vão lá conhecer literalmente os problemas das pessoas. Representam quem? Representam o quê? Eles defendem o interesse de quem, sabe? Será que é o teu interesse? Será que é o teu interesse por um transporte público mais eficiente? Será que é o teu interesse por uma rua melhor asfaltada? Sabe? Será que é o interesse para que os juros que você paga seja menor? Porque o Brasil, se você não sabe, é um dos países que mais cobra imposto no mundo. É um dos países que menos também entrega estes recursos em serviço público para a população. Para onde que vai todo esse dinheiro dos impostos? Para o bolso das pessoas que ganham 30, 40, 50, 60, 100 mil reais por mês, sabe? Para ficar sentado falando ali e não defende o seu interesse. Não defende que você tenha ali a condição de trabalhar, ter o seu dinheiro e comer com dignidade, ter algumas viagens, vestir com dignidade. Então, justiça social passa por esse e vários outros pontos, sabe? E essa balança está extremamente desequilibrada. Pode-se dizer, mas sempre foi assim, mas não precisa continuar sendo assim. Hoje nós estamos hiperconectados. Hoje se tem uma série de alternativas que literalmente possibilita nós termos consciência clara daquilo que está escrito no direito, daquilo que está escrito no papel, que é nosso direito. Então nós vamos deixar com que essa balança fique desequilibrada se nós não reivindicarmos. Então nós precisamos literalmente conhecer os nossos direitos e reivindicar cada um deles. Hoje eu estou de pé, mas um dia eu estava caído. Um dia eu não sabia o potencial que um dia eu não tinha a compreensão do potencial que existia dentro da minha vida. Por quê? Porque eu acreditava que tudo era dinheiro, e nem tudo é dinheiro. O potencial já existe aí dentro de você. O potencial já existe por você falar, por você escutar. O potencial também das outras pessoas todas que com, às vezes, alguma debilidade também estão com esperança de viver melhor. Então eu quero provocar você. Você acredita, você pensa que você vive a justiça social na sua vida? Então, em cima destes pontos e vários outros que o Reflexões da Liberdade vai trabalhar, repensando os processos que levam as pessoas para dentro do sistema prisional, os processos dos territórios de onde saem essas pessoas. Porque, no final das contas, o sistema prisional brasileiro ele é um reflexo da desigualdade que se vive dentro dos territórios mal desenvolvidos, dos territórios que concentram o maior número de pessoas e que é que mais trabalha e que às vezes não tem uma praça de qualidade, uma iluminação pública e instituições para capacitar. Então nós não concordamos com isso, nós não aceitamos isso, mas estrategicamente nós vamos criar e manter e evoluir esse coletivo para que várias outras pessoas também se incomodem com essa realidade,
compreenda o que está escrito na lei, que é o direito dessas pessoas, o seu direito, o meu direito, e reivindique. Cobre, paute, saiba o que está escrito, saiba o que está acontecendo dentro das câmaras municipais, porque no final das contas cria-se a lei lá a nível federal, cria-se as leis a nível estadual, mas a realidade, a vivência, a vivência dessas leis, elas acontecem no município. Então é em cima destes pontos que a gente trabalha e que a gente está querendo a tua atenção, para que nós venhamos a cada dia mais viver aquilo que está escrito na lei, que é nosso direito. Nada mais. Forte abraço, tamo junto.